Olá, meus irmãos. Uma grande alegria estarmos reunidos para esse momento de reflexão. Que a luz de Jesus possa brilhar sobre nós, alcançando-nos o coração, penetrando em nosso mundo íntimo e projetando-se ali, que possa abrir novos horizontes, impelindo-nos cada vez mais à renovação do nosso coração e dos nossos sentimentos. Ao longo dos séculos, a humanidade tem buscado respostas para mistérios sobre a vida, sobre a morte e principalmente o propósito das nossas existências. E é nesse sentido que as obras do Espiritismo emergem como uma luz que vem iluminar a nossa jornada, oferecendo-nos a compreensão, o consolo e, acima de tudo, uma ampla visão sobre a vida espiritual. E é sobre isso que refletiremos hoje. Falaremos sobre os fundamentos da reencarnação e como essa compreensão pode transformar nossas vidas, impulsionando-nos cada vez mais em direção à evolução e à felicidade plena que é o nosso destino. E para isso, refletiremos hoje sobre uma mensagem que se encontra no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E em consonância com essa frase de Jesus, vamos refletir sobre uma passagem emblemática que está no Evangelho de João, que é o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus diz exatamente isso a Nicodemos, que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. E o Evangelho diz o seguinte, que havia um fariseu chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus. O nome Nicodemos significa o vencedor do povo, aquele que se elevou acima da média. Era um fariseu, um judeu devoto da Torá, conhecedor das leis mosaicas. Era um membro do Sinédrio, que era parte da elite sacerdotal do tempo. Era um líder religioso muito respeitado e por isso o título de Príncipe dos Judeus. Era alguém que possuía uma grande influência política e também religiosa. E o texto diz o seguinte, que ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então ele faz essa referência de mestre. Em outros textos, Rabi, que significa divino mestre. É como quando chegamos a uma sala de aula e cumprimentamos as pessoas, tudo bem, tudo bem? E quando chega professor, a gente faz uma distinção clara de quem ali se destaca, ali é uma referência. E assim foi com Nicodemos. Ele, tomado por um interesse de elevação espiritual e seduzido pela autoridade moral de Jesus, procurou em particular, na calada da noite, primeiramente para não colocar em risco a sua reputação, mas o sentido espiritual da noite representa o nosso entendimento, os nossos pontos de escuridão que todos temos. Então, simboliza Nicodemos alguém que identificou os pontos escuros. Ele reconhecia a ignorância que ele possuía. Foi um ato de sabedoria ele procurar Jesus. Ele acreditava que Jesus de fato tinha uma origem divina, diferente dos seus outros irmãos da época, os religiosos que não acreditavam. Então Nicodemos era avançado para a época, porque ele tinha dúvidas, enquanto os outros tinham certeza. E somente a dúvida traz a sabedoria. Só a ignorância sabe de tudo. É importante destacar essa postura humilde de Nicodemos, quando ele diz, sabemos que és mestre, vindo de Deus. Ele dá um testemunho da limitação espiritual que ele tinha
e reconhecia ao mesmo tempo a grandeza do nosso Divino Mestre Jesus, era orientador em Israel, acreditava em Jesus, mas ele não o compreendia, queria entender quais eram as suas pretensões e o plano de libertação dos judeus, porque Jesus fugia ao padrão messiânico a qual eles esperavam. Esperavam o reinado davídico, a continuidade no reino pela força, mas Nicodemos já possuía o grão da fé raciocinada, porque ele reconhecia que Jesus tinha uma procedência divina, mas sentia ao mesmo tempo que algo profundo lhe faltava. E o texto prossegue dizendo: em resposta, Jesus declarou: na verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer de novo, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Quando Jesus diz duas vezes, na verdade, ele demonstra a sua firmeza e convicção naquilo que estava sendo dito. Alguns interpretam esse texto, essa passagem, como nascer do alto, mas se assim fosse, Jesus teria corrigido. Então aqui fica claro que Jesus se refere de fato ao nascer, a gestação, o processo de gestação. Mas Nicodemos, impregnado pelos ensinamentos farisaicos e pelos cultos e práticas exteriores, não conseguia enxergar a profundidade desses ensinamentos espirituais. A pergunta denota o estágio evolutivo, porque ele pensa assim: como pode alguém velho nascer de novo? Ou seja, demonstrando que não tinha ali o conhecimento para o entendimento da profundidade daquilo que Jesus estava dizendo a ele. Então nós vemos nessa passagem duas autoridades em planos evolutivos distintos. No entanto, Jesus chega ao representante da autoridade na terra e amorosamente lhe presta orientações, e ele se curva diante de Jesus, que é a autoridade celestial. E respondendo, Jesus disse: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então Jesus faz uma distinção importantíssima ao dizer que o corpo procede do corpo, é algo hereditário, mas o Espírito independe dele. A água no tempo de Jesus, esse elemento representava o elemento, justamente o elemento da matéria, que é a nossa concepção biológica, o processo de gestação, o renascimento no físico. Somos projetados dentro da bolsa, na placenta existe um líquido chamado amniótico, onde estamos ali envolvidos pela água, e dá essa ideia da reencarnação, o retorno ao novo corpo, à vida. E o sentido do Espírito é o símbolo do princípio inteligente. O nascer do Espírito é a nossa capacidade de transformação ou de renovação moral e intelectual. Nascer do Espírito, que é imortal. O Espírito, e aqui ele dá o sentido da pré-existência, onde passamos parte do processo encarnado e voltamos para o plano espiritual, na possibilidade de progresso acima de tudo. E quando ele diz: não se surpreenda de ter dito nascer de novo, alguns interpretam isso como se fosse nascer do alto, ou o próprio processo de batismo que a gente observa em algumas vertentes. É por conta dessa interpretação, mas aqui se torna claro que Jesus está falando da reencarnação. E ele diz o seguinte: o vento sopra onde quer. Se o espírito fosse criado junto com o corpo, nós saberíamos a procedência dele.
mas aqui ele quis dizer que esse princípio inteligente, como nos ensina Kardec, ele nasceu em algum momento, foi criado por Deus, não sabemos qual foi esse momento e não sabemos exatamente para onde estamos indo. Sabemos que chegaremos à evolução, à perfectibilidade, como um atributo que Deus nos dá, mas não sabemos como será esse processo, esse caminhar. Então, aqui ele fala também do esquecimento do passado, que a alma preexiste a cada oportunidade. Temos essa passagem novamente aqui no corpo, mas temporariamente, com o véu do esquecimento. E vale refletir, meus irmãos, sobre a imensa capacidade de ensinar que Jesus tem, e não enfoca somente na ideia reencarnacionista, mas de forma sutil ele vai elucidando a natureza do espírito, a formação do corpo e, acima de tudo, a sobrevivência do espírito. E Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Então Jesus faz a primeira chamada de atenção a Nicodemos. És mestre em Israel e não sabe dessas coisas? E a gente percebe que Jesus sempre fala no sentido de testemunho, ou seja, alguém que de fato experienciou e vivenciou essas leis, esse contato mais próximo com o Criador. E a pergunta é o que temos feito com as nossas informações? Assim como Nicodemos era um grande conhecedor das teorias das leis mosaicas, muitas vezes nós sabemos de cor as questões do livro dos Espíritos, passagens do Evangelho, mas o quanto de fato temos aprofundado essas questões na nossa vida cotidiana? E ele faz a segunda chamada de atenção. Se eu te falei das coisas terrestres e você não compreendeu, que dirá das espirituais? Isso mostra que muitas vezes a pergunta é mais importante do que a resposta, porque a pergunta denota o quão tamanho do seu recipiente, a bagagem que você possui, porque você pode estar diante do oceano com uma xícara e exatamente aquilo que você vai conseguir extrair. Então, aqui Jesus ensina Nicodemos, mas respeitando o nível de compreensão que ele poderia naquele momento. Ele estava afirmando que o reino de Deus ainda não poderia se materializar na terra. Não bastaria ser conhecedor de textos, mas acima de tudo senti-los. Então, muitas vezes a intelectualidade ela nos afasta do sentir. Ler e meditar sobre os livros, as informações, nós utilizamos o cognitivo. Mas sentir e viver já envolve o nosso socioemocional. Então é muito importante, além de buscar na teoria, a gente aprofundar na prática os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus. E aqui a reencarnação é o tema central dessa passagem, mas não dava para falar abertamente por conta do nível de evolução das pessoas da época. Então, sem a reencarnação, Jesus deixa claro que o homem não pode ver o reino dos céus. Significa que não alçaremos a plenitude espiritual enquanto mantivermos presos a dogmas, aos cultos, aos falsos ensinamentos e todas as sensações da matéria. A gente precisa cada vez mais buscar esse contato com a espiritualidade. E a reencarnação, através da reencarnação, abrem-se novas oportunidades de aprendizado e de renovação espiritual, proporcionando impulsos evolutivos muito significativos. As reencarnações, está no Evangelho de Lucas, nos propiciam oportunidades para entender que o reino está em nós, não alhures. Só veremos o reino através de muita depuração, buscando cada vez mais o nosso processo evolutivo. E é isso que vai tratar a questão
132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga qual a finalidade da encarnação. A encarnação aqui está falando no sentido qualitativo, não a reencarnação, não vir várias vezes, mas por que a gente somos criados num mundo espiritual, a nossa essência é espiritual, nós evoluímos para continuar permanentemente um dia no plano espiritual, e por que a gente vem na matéria? Por que um ser espiritual precisa da passagem no corpo físico, a experiência na matéria? É isso que Kardec questiona aos espíritos. E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então ele usa um verbo coercivo aqui, de impor. Ele não diz assim, Deus sugere, Deus convida, ele fala, Deus impõe, é uma lei, porque Deus escolheu que a nossa evolução se dê pelo nosso próprio esforço. Se é uma imposição, uma outra reflexão, então onde estaria o nosso livre-arbítrio? Então aqui a gente percebe que nós temos um livre-arbítrio relativo, e à medida que a gente vai entrando em consonância com as leis espirituais, a gente vai conseguindo se manifestar mais livremente. Então, esse livre-arbítrio vai se expandindo à medida que nós evoluímos. Muitas vezes, agimos como uma criança que precisa tomar uma vacina e não compreende o contexto maior naquele momento. Não sabe que aquilo é bom. E assim é o processo da encarnação e a reencarnação. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo a ideia de Deus. À medida que a gente vai se aproximando dos sentimentos de amorosidade, a gente vai entendendo e sentindo cada vez mais as leis de Deus. A cada momento vamos abrindo os nossos olhos para a realidade espiritual e ela vai se desvelando, os véus vão sendo retirados. E encontramos na questão número 10 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga: um dia o homem entenderá Deus? E aí os Espíritos respondem: quando não mais obscurecido pela matéria, o homem entenderá e verá a Deus. E Jesus nos dá um indicativo no Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mas tem como progredir, gente? Será possível progredir em uma única existência? A gente sabe que não. O sentido é muito mais amplo. E aqui ele vem falar do sentido quantitativo, que é a questão 171. Onde se fundamenta a verdade da reencarnação? E os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos, pois sem isso não haveria justiça. A gente percebe essa passagem também quando Jesus diz: quem de vós, se vossos filhos vos perdides, um peixe dará uma serpente, ou se pedir um pão, lhes dará uma pedra? Se vós que sois homens maus, fazem coisas boas aos vossos filhos, quanto mais fará Deus aos seus? Então a gente percebe aqui a bondade e a misericórdia divina. É uma grande oportunidade, o fundamento da reencarnação. E sobre as luzes do Evangelho passamos a conhecer melhor e que vem demonstrando cada vez mais o sentido renovador que é o nascimento espiritual. A ideia reencarnacionista, o mecanismo que Deus utiliza para o nosso progresso espiritual, instrumentos de justiça e misericórdia divina, tanto a encarnação como a oportunidade de voltar várias vezes aqui para se aperfeiçoar. Mas quantas vezes repetimos os mesmos erros em várias encarnações? Nós escolhemos, dentro do nosso processo evolutivo, o gênero das nossas provas, mas o detalhe é aquilo que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio. E o ideal é que toda a oportunidade de encarnação pudéssemos resgatar
pelos laços do amor. Assim derramaríamos muito menos lágrimas e mais suor, mas por vezes escolhemos os piores caminhos. E quando escolhemos os piores caminhos, é como diz Emmanuel, Deus não desce para errar com as criaturas. Quando nós fazemos escolhas ruins, estamos por conta própria. E é isso que nos faz entender o mecanismo divino. Mas Deus nunca se afasta, porque Ele sabe que quando nós erramos é quando mais iremos precisar do seu apoio. Então, simplesmente voltar à encarnação não garante que não erraremos mais. Precisamos renovar. É a única maneira de não repetir os mesmos erros. Procurar renovar o nosso interior e o nosso íntimo. Muitas vezes queremos saber o que fomos em outras vidas. As nossas expiações são os espelhos que revelam a nossa alma. Precisamos renovar, abandonando cada vez mais o homem velho e adquirindo novas diretrizes intelecto-moral. Se renovássemos interiormente, haveria essa concretização do reino de Deus dentro do nosso coração. Jesus não diminui Nicodemos durante o diálogo, mas esclarece que ele precisa cada vez mais ampliar a visão que ele tinha sobre as coisas, saindo desse enquadramento, ou seja, renovar as perspectivas que ele tinha sobre as coisas. E assim somos como Nicodemos, ainda estamos aprendendo a sentir esse evangelho de luz. E quantas vezes na nossa caminhada a gente não nasce de novo, no sentido de renovação, uma prova que acontece na nossa vida que nos transforma, nos convidando cada vez mais a ampliar nossas perspectivas sobre as coisas. Precisamos de desafios para a aquisição do conhecimento. Para cada vez mais conseguir equilibrar as duas asas, precisamos evoluir em conhecimento, mas também evoluir na nossa moral. E Jesus falou a Nicodemos sobre nascer, não apenas na existência material. Ele dizia renascer da água e do Espírito, no sentido de renovação. Não basta, gente, simplesmente voltar ao palco terrestre inúmeras vezes. Se faz necessário modificar-se, esculpir a alma, melhorar-se cada vez mais, e o Criador nos dá oportunidades grandiosas. Cada vez que reencarnamos é como se fosse a primeira vida e vem com esse frescor de renovação, com novas chances, com esquecimentos do passado. Nós ganhamos uma nova vestimenta. Chegamos como bebês, desprotegidos, mas inspirados no amor e no cuidado, tendo que reaprender muitas coisas, tudo em nome desse grande projeto de renovação. Recebemos antigos amores, mas também desafetos, tudo em perfeito sigilo, para que possamos nos adequar a essa nova formação e viver cada vez mais em harmonia. Há também a proposta de ciclos, de tempos em tempos, podemos reavaliar, recomeçar e renovar. E cada ano que termina, vamos fazendo um balanço, um momento de introspecção para refletir sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui, o que já construímos e o que nos falta ainda construir, o que virá pela frente, quanto tempo ainda nos resta. Temos vidas dentro da mesma vida, passamos pela infância, adolescência, juventude, casamos e nos renovamos cada vez mais. Podemos dessa forma renascer como as manhãs, considerando que cada nascer do sol é uma nova oportunidade que o Criador nos dá para nos reinventarmos, de fazer de novo, de uma oportunidade de fazer o certo. Precisamos aprender a viver aquilo que nós pregamos, fazer da renovação a base das nossas vidas e buscar cada vez mais esse processo de comunhão, porque o nosso destino é a felicidade. E que você nunca perca, meu irmão, a capacidade de se renovar com Cristo no coração.